que mais chamou a minha atenção durante a posse de Trump aqui nos Estados Unidos foi a falta de manifestações contrárias a Trump, num cenário muito diferente daquilo que a gente viu durante a primeira posse, em que nós tivemos protestos violentos e uma posição da esquerda, né, de ir para a guerra contra o Donald Trump, contra o movimento que ele liderava, que efetivamente promoveu a busca por meios, né, legítimos e por meios ilegítimos de impedir a sua presidência. Agora, não houve quase nenhum protesto. E eu creio que o Michael Shellenberger foi no ponto quando ele disse que a vitória de Trump foi uma vitória moral. E isso desabilitou a esquerda para fazer uma oposição como foi feita no passado. E de onde vem essa vitória moral? Essa vitória moral vem de um extremismo da esquerda que está sendo rechaçado pelo público em praticamente qualquer lugar do mundo, e principalmente aqui nos Estados Unidos. Então essa história de ideologia de gênero, essa história, né, de dividir as pessoas através do identitarismo, de você expandir agressivamente os gastos do Estado, que produz uma inflação galopante, de você abrir as fronteiras, não respeitar mais nem mesmo, né, a integridade territorial de um país, como fez o Biden, de você censurar, criminalizar, perseguir a oposição, que é algo que a esquerda passou a fazer. Tudo isso foi rechaçado pelo eleitor americano, pela maioria, né, do eleitorado. E até mesmo pela própria comunidade de negócios. Nós vimos durante os últimos anos as grandes corporações americanas se transformando em instrumentos de agenda política e agenda política radical. E isso simplesmente não funciona. Qual é o nível necessário de degeneração mental de uma sociedade para ter que vir um presidente americano falar que só existe homem e mulher? Não existem outros sexos. Isso é uma realidade biológica inquestionável. Onde é que nós nos perdemos para chegar ao ponto de um presidente americano falar o seguinte: olha, obviamente que nós não podemos ter preconceito com ninguém, mas o sucesso de alguém, a posição que uma pessoa alcança na sociedade, deve depender do seu mérito, da sua capacidade, do seu esforço, e não de uma cor de pele, não de um sexo, não de uma inclinação sexual, não de uma origem. O que o Trump chama isso é uma revolução do bom senso. E é exatamente isso que o mundo precisa. E cada vez mais gente concorda com essa mesma coisa, porque é a realidade. Ora, tem alguma sociedade que produziu mais prosperidade na história humana do que os Estados Unidos? A base disso está num conjunto de leis, numa Constituição, que define algumas regras básicas, alguns direitos humanos básicos, né? Foi resumido lá naquela Carta de Independência. A liberdade, a vida e a busca da felicidade. Podemos resumir assim. E do outro lado, um livre mercado que incentiva as pessoas a buscarem as melhores soluções que vão servir a toda a sociedade ao menor preço possível, né, para o maior número de pessoas, gerando então riqueza, prosperidade para todos. É isso que o mundo precisa. É isso que quase todo mundo quer. A não ser um grupo minoritário de pessoas que se consideram injustiçadas pelo mundo, que consideram o mundo inteiro como uma grande injustiça que precisa ser destruído para ser reconstruído através dessa lógica fugidia, né, da igualdade entre todas as pessoas e uma igualdade forçada, né, em que um grupo de iluminados vai então organizar a sociedade e impor essa igualdade sem base alguma no mérito, mas sim com base no nível de vitimismo que cada um tem. E obviamente que isso não funciona e nunca funcionará. Então essa foi a primeira grande surpresa que eu tive acompanhando a posse de Trump. A esquerda murchou aqui nos Estados Unidos. E saiu do poder da pior forma possível, né? Saiu o Biden basicamente passando o recibo da sua corrupção, da corrupção da sua família, a dar um perdão presidencial aos seus próprios familiares e outros aliados, basicamente reconhecendo que cometeram vários crimes. E em segundo lugar, o que chamou a minha atenção foi a energia e a capacidade do Trump em já transformar essa agenda em atos. Porque a gente já viu isso, né? Isso é até bastante comum. É mais provável
do que o contrário. Você ter uma retórica muito interessante, você tem um alinhamento em termos de valores, mas não há capacidade de execução disso. Às vezes por culpa das circunstâncias, às vezes por inabilidade de quem está à frente do processo ou a soma das duas coisas, né? E o que a gente viu foi um Trump focado, já com várias ordens executivas, determinando essa nova agenda de resgate dos valores conservadores, dos valores americanos, né? Ou seja, ele está demonstrando que tem capacidade, tem energia, tem meios de produzir essa revolução do bom senso, como ele coloca. Então tudo isso gera um mundo de novas oportunidades para quem realmente está disposto a recuperar a sanidade do mundo e gera problemas muito graves para quem está do outro lado, para essa esquerda extremista, essa esquerda que está querendo destruir a civilização ocidental, né? A gente vai ter muitos choques aí pela frente, porque essa esquerda vai querer buscar na censura, na repressão, na perseguição, no uso do aparato que montou no Estado e fora dele para se opor aí a quem pensa diferente, até mesmo perseguir, até mesmo prender, né, até mesmo tirar de circulação quem pensa diferente. Mas a direção agora está dada. A direção está dada pelos Estados Unidos, que volta a ser o farol da liberdade, o farol da prosperidade no mundo. Se você está atento para os sinais, você deve ter percebido que o cenário no Brasil é desafiador, para dizer o mínimo. Nós temos déficits crescentes promovidos por uma responsabilidade fiscal sem precedentes, que faz com que a dívida cresça de forma acelerada e produza algo que todo brasileiro percebe na pele, que é a inflação que vai saindo do controle. O resultado dessa bagunça é óbvio. Quem é que vai querer investir no Brasil numa situação dessa? Mas como você pode se proteger desse cenário negativo? A boa notícia que eu tenho para te dar é que ainda é muito fácil fazer isso. Eu tenho mais de 25 anos de experiência investindo, operando no mercado, ensinando as pessoas a investirem melhor, sendo que desses, mais de 25 anos, 10 anos eu concentrei a minha atenção para investir, para operar no mercado americano e para ensinar os brasileiros a fazer este mesmo movimento. E agora eu estou liberando para você gratuitamente uma Masterclass com a minha visão sobre o que está acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo e como você pode tomar as melhores decisões para proteger o seu patrimônio e fazê-lo crescer. Se interessou? Então não deixe de clicar no link que acompanha o vídeo e fazer a sua inscrição gratuita para ter acesso a um conteúdo de muito valor. Te vejo lá na Masterclass.